Vamos lá. Essa daqui é a CESP 2. A gente vai fazer aqui um nivelamento técnico. Então, hoje, se a gente não der nenhum tiro, não se surpreenda. A ideia é que, diferente da primeira, que a gente tratou de coisas mais básicas, aqui a gente também não vai sair da superfície, mas a gente vai para a parte mais interessante da superfície. A ideia é que a CIESP consiga cobrir, todas as três consigam cobrir o mínimo para que vocês consigam não só simular com a gente, mas como são 3 sessões bem completas, que vocês consigam simular com qualquer grupo que vocês queiram, com qualidade de simulação e um arcabouço teórico por trás, mas especificamente o que será apresentado aqui hoje não necessariamente segue a risca o que está nos manuais, mas segue muito uma padronização em que a gente utiliza normalmente com os nossos grupos mais próximos, que no caso seria o BIA e a Max Wolf. Então, a forma de manter uma certa padronização para com eles, para a gente é muito importante, já que é com eles que normalmente a gente simula e a simulação deles é de altíssimo nível. E aí, comecemos. A atividade dos precursores paraquedistas. Estão conseguindo ver o meu cursor? Sim. Positivo. Tá. Um precursor, também chamado de precursor paraquedista, ou pela abreviatura PREC. Aqui é o brevet de um precursor, aqui é o brevet de um auxiliar de precursor. Precursores são sargentos e oficiais. Auxiliares de precursores são soldados ou cabos. É um paraquedista especializado em diversas formas de infiltração, seja aquática, subaquática, aérea, enfim, terrestre, no caso motorizada, pode ser mecanizada, enfim, que chega de 24 a 48 horas antes da força-tarefa paraquedista ou aeromóvel, com o objetivo de preparar, balizar e operar zonas de lançamento de paraquedistas ou de carga, mas quando é de carga, eles têm DOMPSas na equipe. DOMPSA são basicamente responsáveis pelo lançamento de carga e também por dobradura de paraquedas. Não, pera, eu tô confundindo. Né? Eles que são os dobradores de paraquedas. É. Embora o Santos? nome da função pareça muito um apelido de piroca. É dobragem e manutenção de paraquedas. São responsáveis Isso. por saber da porra toda do funcionamento da sistemática do velamento. Isso, exato. Então eles também são os dobradores de paraquedas e eles acompanham os PRECs para ajudar no auxiliar no lançamento de cargas. Mas no lançamento de humanos, aí a especialidade é realmente dos PREC. E o balizamento e operação e preparação é toda com os PREC. Zona de pouso. A zona de pouso de aeronaves, então seja para que a aeronave deixe um blindado na zona de combate, enfim, eles vão ter que criar uma pista de pouso no meio da ação, dentro da cabeça de ponte aérea. Isso, a zona de pouso, ela muitas vezes é operada, é muito rara, mas quando ela é operada é pela equipe ECO, que são os mais antigos do terceiro destacamento. Então, assim, eles são especialistas nisso. E as demais equipes, até onde eu sei, não são capazes disso. Ou zona de pouso de helicóptero, ZPH, normal. No caso da força-tarefa aeromóvel. Por isso, o precursor precede, ele precede a força-tarefa paraquedista aeromóvel. Ele guia, esse aqui é o lema dos caras, precede, guia e lidera. Guia porque ele baliza as zonas e lidera porque fica bonitinho no lema, né? Tipo, parecer que eles são os líderes. Em síntese, o precursor pode se especializar em alguma forma de infiltração. Isso daqui já é pensado na questão da simulação. Especializar em alguma forma de infiltração, mas ele precisa ser apto a executar todos. Então, na mesma lógica como os Forces e como os Estados Unidos, eles costumam ter um ou dois especialistas em infiltração por mergulho, todo mundo ali tem que ser apto a fazer a infiltração. Não precisa ser apto a planejar, por exemplo, mas todo mundo precisa ser apto a executar. Precisa ser apto ao combate, mas precisa ser especialista em patrulha de reconhecimento e operações sigilosas. Então, antes do combate, a infiltração sigilosa para nós é mais valorizada. Se vocês são capazes de esclarecer sem alertar o inimigo, é melhor do que se vocês forem capazes de matar o inimigo. Precisa ter capacidade de planejar, adaptar e decidir por conta própria no calor do combate.
também pensando na lógica da nossa simulação. É por isso que a gente sempre explica o porquê e tenta aprender o porquê fazer as coisas, porque aí você consegue se adaptar para chegar no mesmo resultado. Porque o importante é o resultado, não é como você chegou nele. Embora isso também faça parte de um aspecto central da simulação. Além de precisar ser capaz de assumir responsabilidade sobre a infiltração de diversos outros jogadores na simulação. Os caras vão estar saltando de paraquedas. Imagina se for um evento que tem uma vida só. Se nos for encarregado fazer esse balizamento, a gente precisa fazer com que o cara não morra nos primeiros 15 minutos em game. Isso é muito importante, porque a frustração toda cai sobre a gente. Tá, isso daqui é atividade precursora. Vocês vão perceber que o brevet do... Brevet não, mas o símbolo dos precursores no gorro vermelho é esse daqui, e o gorro vermelho dos auxiliares precursores é esse. Aqui é o brevet dos precursores e aqui é o brevet dos auxiliares de precursores. Tá, agora vamos para uma outra parte técnica também. Introdução ao entendimento para hospitalar tático para os combatentes. Isso daqui não é pensado para os socorristas. Desinformado, tá aí? Negativo. Ele vai chegar mais tarde que ele teve alguma coisa. Baixo. Como? Tá. Nego. Ah, Tá tentando entrar no game, mas não tá aqui na cal. Ele teve que Ok. reiniciar o PC e fazer alguma coisa. Ok. Tá. Então, o nosso único especialista em saúde no momento na Tarkará, então ainda tem uma vaga para essa função, ele é o desinformado, mas isso daqui é pensado para o combatente. Isso daqui, tudo que eu vou falar, não pensem no lado do socorrista, pensem em vocês. Então, até o desinformado não tá aqui, então não faz diferença, porque isso daqui não é para ele, é para vocês. Primeiramente, as ameaças imediatas devem ser cessadas. Não pare para se tratar quando o inimigo estiver na sua mira ou quando estiver sendo suprimido. Se você falta um aperto no gatilho para eliminar o inimigo, não abaixa a sua arma e fecha o seu ferimento. Continue em combate. Consegue superioridade de fogos. Transforma a supressão na sua tropa na supressão no inimigo. Quando a superioridade de fogos, ou seja, vocês atirarem de forma mais volumosa e mais precisa sobre o inimigo, ele abaixa a cabeça, não você. Quando vocês estiverem com as cabeças levantadas no abrigo e estiverem atirando e o inimigo estiver com a cabeça baixada, com a arma baixada, tomando tiro na cabeça, é nesse momento que você se trata. A superioridade de fogos, ela é a primeira coisa que você faz. Então, às vezes, quando você vê alguém caído, o seu primeiro instinto vai ser, putz, eu vou ajudar. Como que você... E aí você corre na direção do cara. E aí um outro cara também corre na direção do cara. Os dois vão para campo aberto e são baleados e agora nós temos 3 feridos. A melhor coisa que você pode fazer quando você vê alguém ferido em campo aberto, cara, joga uma fumígena e dá tiro pra caralho. Aumenta o volume de fogo muito rapidamente para conseguir a superioridade de fogos. Sua sobrevivência e prioridade, só resgate os outros quando você estiver seguro. O socorrista, ele precisa estar vivo durante toda a operação para que, quando chegar esse momento, ele arrisque a vida dele e não o restante dos combatentes. Para vocês, isso daqui não é verdade. Para vocês, a vida de vocês é prioridade. Então, não se arrisquem em excesso. Se o cara estiver numa posição horrível, muito provavelmente foi ele que se colocou naquela posição ali. Faça os tratamentos em abrigos ou cobertos. Nunca trate ninguém em campo aberto. Isso daqui é óbvio, mas a quantidade de vezes que isso aqui acontece na simulação faz parecer que não é realmente óbvio. Posso colocar um ponto também? Pode. Se tu sabe que tu tá indo, às vezes tu precisa fazer uma loucura pra conseguir superioridade de fogo, pra conseguir uma posição melhor, alguma coisa assim. Se tu sabe que existe a chance de tu cair, tenta cair bem. Tenta cair numa posição que tu vai estar abrigado. Então se coloca, embora tu esteja cometendo uma loucura de já tá planejando a tua queda, tenta planejar que quando tu cair tu vai estar abrigado. Porque exato. o bot do arma, às vezes, ele continua atirando no teu corpo. Então mesmo depois de tu cair, tu vai continuar tomando tiro. Se você quiser ser o Rambo, seja o Rambo atrás de um abrigo. Vai ajudar muito. Tá. Às vezes você precisará escolher salvar a vida de alguém. E aí, quando você tiver que tomar essa decisão, primeiro você tem que ser rápido, porque se você pensar muito, todo mundo morre. E a gente chama a situação de Mascal, que é quando Massive Casualties. É quando a gente tem muitos feridos ao mesmo tempo. Quem você prioriza? Opa, gente, foi uma demora. Ok. Quem que você prioriza? Comandante, socorrista, por óbvio,
especialistas em tarefas essenciais, ou alguém que seja de uma tarefa essencial. Você prioriza, por exemplo, digamos que numa missão de resgate ao refém, você vai priorizar o refém. Ou, enfim, alguém que seja, sei lá, um especialista explosivo que precisa detonar alguma coisa. Porque percebam aqui que nenhum sistema de armas está sendo priorizado. Por quê? Porque se o cara cair com o Carl Gustav no chão e ele morrer, você pode pegar o Carl Gustav no chão. Então os sistemas de armas não são prioridade. Você prioriza quem tem uma função na patrulha ou na missão que seja realmente relevante e que só aquele cara possa executar. Comandante socorrista, essencial para o cumprimento da missão. Cada ferido é uma arma menos em combate. Cada homem tratando é uma outra arma menos em combate. Então, se você mata o inimigo, ele tem uma arma a menos. Se você fere o inimigo, ele tem 2 armas a menos. Não faça com que essa lógica seja a lógica que está valendo para você. O que eu quero dizer com isso? Só 2 homens tratando alguém se o socorrista solicitar. Se o socorrista, especialista em saúde, não falar nada, você deixa ele se virar sozinho. Isso aqui é muito importante. Todo mundo sempre quer ficar ajudando e tal. Não ajude. Deixa o cara se resolver. Se você viu que o cara tava lá, ferido no meio do campo aberto. Você já conseguiu superioridade de fogos, você é o cara mais perto, já jogou uma fumígena, já arrastou o corpo do cara para trás de um abrigo, já fechou o ferimento dele, nem que seja só com torniquete, chegou o socorrista, você larga o cara. Se o socorrista virar para você e falar, eu preciso de RCP, que é quando você faz a manobra para que os batimentos cardíacos retornem, se ele falar para você fazer isso, você faz. Da gaveta. Se ele não falar, você não faz, você continua no fogo. Alguma dúvida aqui? Tá. Negativo. Nenhuma. Tá. Protocolo Rapidinho, é Marte. porque eu cheguei meio atrasado, aí só pra pegar, se você não for um dos caras da prioridade, aí você deixa o cara. Só pega o cara se der, não é isso? Se der, aí você pega, senão você deixa o cara. Exato. Acabou. No caso, todo mundo que for de prioridade, se realmente já não tiver chance de sobreviver, você não precisa se arriscar. Como combatente. Tem Como uma dúvida. socorri. Fala. Como soldado, então, primeiro o foco é estabelecer a superioridade de fogos, né? Isso. Certo. Pro desinformado, nada disso conta. O desinformado se arrisca pelos outros, o desinformado vai lá e escolhe salvar alguém. Se for de alguém de prioridade, ele vai se arriscar de qualquer forma. Pra vocês não se arrisquem. Deixem o desinformado se arriscar. Protocolo Marte. Isso daqui tá em inglês, mas a melhor tradução que eu consegui fazer até hoje, que se encaixa no contexto da simulação, é essa daqui. Massivo sangramento. Marte é, no caso, o protocolo de ordem de coisas que você tem que tratar no atendimento para o hospital antártico. Na década de 90, a Marinha dos Estados Unidos chamou especialistas das universidades deles e viram que nas guerras que eles tinham lutado na década de 80 e 90, eles tinham grande incidência de morte de gente que não era tratada nos primeiros 10 minutos. Os 10 minutos eram de platina, a primeira hora era de ouro e as primeiras 10 horas eram de prata. Eles criaram essa terminologia para dizer que se você consegue estabilizar o cara em 10 minutos, você garante que ele vai sobreviver. Se você, na primeira hora, já consegue evacuar o cara, você tem quase certeza de que ele realmente vai sobreviver e vai ficar bem. Se nas primeiras 10 horas você já fez todas as operações e ele já está no pós-operatório, esse cara quase com 100% de certeza vai sobreviver. Isso é diferente de como as guerras funcionavam antigamente, porque antigamente a gente não tinha como estabelecer superioridade aérea. Então, digamos que na Guerra Civil Americana, quando alguém era ferido, o cara não tinha como ser evacuado para o hospital de campanha por um helicóptero Black Hawk. Então, assim, quando um soldado romano era ferido em combate, ele infeccionava e só na primeira hora que alguém ia prestar atenção na existência dele. Hoje em dia não, a gente tem helicóptero. E helicópteros podem levar o cara para os hospitais de campanha, ou postos de atendimento que estão na retaguarda. Isso daqui faz com que o cara sobreviva. Na simulação, o que a gente vai ter é um pouquinho diferente disso. A gente vai ter os primeiros 10 minutos são, na verdade, o primeiro minuto. A primeira hora são os primeiros 10 minutos. E as primeiras 10 horas são a primeira hora. Pensem assim. E aí,
A Marinha Americana desenvolveu diversos protocolos dentro do sistema de APH tático para que eles conseguissem fazer com que esse sistema funcionasse. Para que não só o cara fosse evacuado, mas que ele fosse evacuado e as medidas certas fossem tomadas para que ele sobrevivesse. Hoje em dia, o mundo todo utiliza isso ou variações disso. Os russos têm uma variação dessa metodologia, os chineses têm uma variação dessa metodologia e alguns outros países também. Mas, via de regra, mercenários, países ocidentais, países latino-americanos, países africanos, países europeus, países do Sudeste Asiático utilizam o protocolo TCC, que é em português APH tático. O protocolo de ordem de coisas que têm que ser tratadas se chama MARCH, mas ele está no inglês, conforme eu falei, essa daqui é a melhor tradução que eu consegui encontrar. Massivo sangramento. O cara tá todo queijo suíço, fujo de bala, sangrando todo. O que você faz? Você estanca o sangramento dele. Você transforma aquele queijo suíço num queijo prato. Puta referência. Aí é foda. Você transforma ele num Tá na erva de guerra queijo. pensando que Analogia is my passion. Você, Eu tô anotando na agenda aqui à mão, cara, fiz até um desenho. você transforma ele num queijo mussarela convencional, não num queijo suíço. Essa daqui é a sua tarefa. Se você faz isso daqui, muito provavelmente sua tarefa já está feita. Lembrando, isso daqui não é para socorrista, isso daqui é para combatente. Primeiro você usa o torniquete. Por quê? O torniquete demora quanto tempo para fechar a bandagem? Nas configurações básicas do ACE, 8 segundos. As bandagens levam também, em média, 8 segundos. Quando ela tem maior eficiência, ela leva de 4 a 6. 4 eu acho que tem, mas 6 eu tenho certeza que reduz para 6 segundos. Não Só que tem aí que tá. Não Se tem você... uma ordem que tem uma bandagem, ela é mais rápido de aplicar, mas ela demora mais para estancar. A outra é mais demorado de aplicar, mas ela demora menos para estancar. Sim, eu já vou explicar isso. Ah, tá. Mas a questão é que se você aplicar, mesmo que a melhor bandagem, às vezes o ferimento ele é grande o suficiente para que, mesmo a melhor bandagem para aquele tipo de ferimento e mais eficiente, não seja suficiente. Então, você gastou de 6 a 8 segundos aplicando a bandagem, e aí, às vezes, você vai ter que gastar de 6 a 8 segundos a mais na segunda bandagem que vai ser necessária. Se você passa o torniquete, mesmo que ele seja exatamente 8 segundos e não reduza para 6, você já estancou imediatamente o sangramento. É claro, depois de 1 a 2 minutos você vai ter que tirar o torniquete, mas aí você pode aplicar as bandagens sem pressa. Então, o torniquete é a primeira coisa que você vai colocar. A gente vai carregar 2 torniquetes, porque o cara tem que dar muito azar para conseguir abrir mais de 2 membros por vez. Mas aí primeiro ou o você bug do fecha. arma. Também tem bug do arma. Não, mas aí você aperta Y e já resolve, mas assim... Tu pode Cara, dar muito azar ou encostar numa árvorezinha. Ou tem Exato. muita sorte também, né? Se ele sangra com 2 torniquetes, ele usa, pô. Porque não Mas aí morreu que de tá. primeiro. A gente leva 2. Um é porque normalmente você fere 1 por vez, 1 membro por vez, e 2 é o backupzinho que você vai ter ali. Só que se você estiver tratando mais alguém, você vai ter acesso aos torniquetes dele. Você primeiro usa as bandagens, os torniquetes e as medicações que estão no corpo do cara, e depois você usa as suas no corpo do cara. Então você pode ficar despreocupado que você não vai estar gastando seus equipamentos se você usa os equipamentos do coleguinha nele. Mas aí também lembra de, se você botar, sei lá, 4 torniquetes nele, lembra de pegar 2 de volta quando ele acordar. Porque você precisa ter torniquetes com você. Tá. Qual que é a questão das bandagens? A básica é quando o editor não entende nada de bandagens do ACE, e aí ele coloca a básica. A básica é só que ela é ok em tudo, mas no geral ela é ruim. Só que como ela é okzinho em tudo, se eu chegasse pra vocês e vocês são completos noobs de arma, eu falaria, usem sua básica. Vocês não vão ter problemas nenhum. Vocês vão ficar infinitas horas aplicando bandagem, mas uma hora vai dar certo. Eu garanto. E vai demorar relativamente bastante para abrir. Então a básica tem essa função de ser uma porta de entrada para quem não entende o sistema médico. Coagulante. A coagulante, ela é... Aí que eu vou apresentar para vocês. Existem 3 pilares de cada bandagem, que é o que orienta todas elas. Eficiência, quantas bandagens você precisa para fechar cada ferimento, e algumas são mais
eficientes para tipos específicos de ferimento. Então, tipo, a coagulante é boa para ferimento de bala, assim como a compressão. A elástica é boa para corte. Então, assim, cada uma vai ter a sua, o campo que ela é melhor, o campo que ela é pior. Enfim, a coagulante, ela é muito pouco eficiente. Então, você precisa de vários coagulantes para fechar, então demora muito. Mas, uma vez que você fecha o cara, o tempo de reabertura dela é enorme. Então, ela vai ficar no cara por muito tempo. E toda vez que você coloca uma bandagem em alguém, ela começa a contar um timer. Esse timer ele é configurável, mas ele costuma estar ali na casa dos 4 a 5 minutos. Mais ou menos. Varia de bandagem para bandagem, mas em média é isso. E aí, quando ele termina esse timer, ele roda uma probabilidade. Ele calcula essa probabilidade de reabrir a bandagem. Então, não é porque o tempo de reabertura dela está dizendo que é 5 minutos que ela vai abrir em 5 minutos. Não. Significa que ela vai, em 5 minutos, rodar essa probabilidade. A probabilidade então, a coagulante é a que mais demora para abrir e a coagulante é a que tem a menor chance de reabertura. E vocês podem acumular as funções das bandagens. Então você pode aplicar uma coagulante no cara para segurar a bandagem fechada e depois aplicar uma bandagem que seja mais eficiente. As de compressão são eficientes no geral, muito eficientes na verdade, mas elas abrem rápido e a chance de reabertura é alta. Só que as elásticas, quer dizer, minto, o tempo de reabertura delas é um pouquinho maior. O tempo de reabertura das elásticas é quase imediato, então ela está sempre rodando o timer, mas ela é levemente mais eficiente que a de compressão. Então o médico vai usar a elástica, porque o médico não precisa se importar do paciente ficar abrindo, ele precisa se importar de, em 10 segundos, ter fechado o cara. Enquanto a de compressão ela é melhor para vocês que vão juntar com uma coagulante e vão continuar em combate sem precisar se preocupar. Então a elástica ela vai ser usada pelo socorrista, enquanto a de compressão e a coagulante vai ser usada por vocês. O socorrista ele pode usar a coagulante de compressão para que você fique fechado por mais tempo, mas a elástica normalmente é a primeira que ele vai usar em você para garantir que você vai ser fechado no momento que ele aplicar. Aéreas, aqui é sobre as vias aéreas. No CAT, você tem que liberar as vias aéreas do cara. A gente ainda não implementou o CAT, vai implementar. Isso daqui não se preocupe. Respiração. No CAT você tem que garantir que o cara tá respirando e que as vias aéreas continuam liberadas. Também, coisa do CAT, a gente vai implementar no futuro, não se preocupem com isso. Mas então não adianta liberar as vias aéreas, você tem que garantir que o cara tá respirando. Não adianta estar com a boca aberta, se o pulmão não estiver funcionando. Chacal. Oi. Perdão, eu não entendi essa última parte. Vocês não estão usando o CAT com as vias aéreas? Eu não entendi. Não, a gente não tá usando o CAT. Ah, tá, Mas- entendi. Né? Mas assim, quando a gente terminasse as 3, eu já vou colocar o CAT. É porque senão eu teria que ensinar o CAT agora, sendo que a gente tá passando por essa bateria de treinos, tá ligado? E acho que ficaria muita coisa. É melhor a gente assimilar o CAT com o tempo. Beleza, tranquilo. Tá, enfim. Mas isso daqui já é uma Preferência prévia que do esse que tempo você... seja depois que eu esteja enterrado, porque eu odeio o CAT. Não, mas a gente configura, bota uma configuraçãozinha mais tranquila, porque realmente o CAT ele pode... Especialmente o CAT Farmers, ele pode te levar muito longe e não é necessidade. É mais fácil eu tomar um tiro na vida real e conseguir me fechar do que no CAT. Tá, isso é verdade. Mas assim, isso daqui é uma prévia do que a gente vai ter no futuro. Circulação. Você precisa fazer o sangue circular. Então você tira os torniquetes, porque o torniquete fecha a circulação, como todo mundo sabe, e você faz a manobra RCP. Ou CPR, se o seu jogo tiver em inglês. Se não der certo, você aplica as medicações. Isso daqui já é coisa do socorrista. É o socorrista que vai fazer as orientações, vai cuidar disso. Se não tiver socorrista, cabe a você. E o outro, o Mart, ele vai falar de hipotermia and head shocks, que é quando você tem, sei lá, traumatismo craniano ou quando você tem hipotermia. No caso, no arma, a gente tem um choque diferente, que é muito comum, que é o choque hipovolêmico, que é quando que acontece quando o cara tem muito pouco sangue no corpo. E aí, mesmo que você tenha estabilizado ele não consegue levantar. Ele não vai morrer, ele está estabilizado, mas ele não tem sangue. Então ele está em choque hipovolêmico. Na vida real, o cara morre. No jogo, ele não morre.
No jogo, ele precisa que você aplique sangue para que ele levante. No CAT, você precisa se preocupar de saber o tipo sanguíneo do cara. Isso daqui é bem chato, mas aí, quando a gente implementar o CAT, o tipo sanguíneo é atrelado ao seu profile no arma. Então eu espero que todo mundo já esteja com o profile correto. Verifique na dog tag, in-game, qual que é o seu tipo sanguíneo. E aí eu coloco no trigrama que tiver no capacete de vocês o tipo sanguíneo correto, para que o socorrista possa olhar o capacete de vocês e saber o tipo sanguíneo, sem precisar olhar a dog tag de vocês. Sim, Posso isso é falar possível de ser feito em game. Posso falar uma loucura? Fala. É mais fácil colocar no final do nick. Porque na hora que tu abre o menu médico já aparece teu nick lá em cima. Ó, Fica feio. Mas aí é cheat, pô. Ô, Chacal. Não, fica feio. Fala comigo. Tomar 6 762 e levantar com a bandagem não é não. Eu só fiquei em dúvida, eu não sei como será feita a implementação do CAT aqui, né? Mas eu não sei também se você vai querer realmente simular essa parte do tipo sanguíneo, né? Acho interessante, mas a salina e o soro é universal, você pode aplicar em qualquer um, independente do tipo sanguíneo. Peraí, pô, volemia resolve muito. E também é só para se atentar na hora de realmente for fazer essa questão de transfusão, é porque tem duas coisas que precisa se atentar para configurar essa transfusão, né? Que é a função de médico, né? O cara tem que estar setado, acho que para fazer a transfusão, senão ele pode estar com todos os itens e não conseguir fazer. Ou a gente carrega no armamento o tipo sanguíneo que a gente precisa carregar e tudo, só que não tem agulha. Aí a gente não consegue fazer a transfusão porque o CAD está configurado para você ter a agulha para fazer a transfusão de sangue. Se você não tiver agulha, você não consegue fazer. Bem lembrado. A questão da agulha pode sim ser carregada. Inclusive, é normal que o combatente carregue a própria agulha, só que a questão e uma agulha diferente, por exemplo, a intraóssea, quando a circulação sanguínea não está funcionando, aí realmente é o socorrista que vai ter que levar. Mas sobre essa questão do sangue, do tipo sanguíneo correto sendo carregado pelo combatente, não é realista porque o sangue precisa ser refrigerado. O que acontecia, por exemplo, na Guerra de Libertação do Zimbábue, as forças da Rodésia, todo mundo tinha pelo menos 1 litro de soro consigo para fazer essa aplicação para quando o médico chegasse, então eles realmente carregavam. Isso daqui não é feito no Exército Brasileiro, então a gente não aplica dessa forma, mas a ideia é que a forma de aplicação disso, eu estou ciente da questão do soro e do... Qual que é o nome do outro? Desculpa. Salina. Isso. Vulgo plasma. Isso, plasma. Isso. Soro e plasma. E aí, quando... Eu sei que eles realmente não precisam ter um tipo sanguíneo correto, mas aí a forma de aplicação vai ser baseada no teste. A gente tentou, no mod NIARMS, ver se era viável utilizar MK48. A gente viu que não, a gente parou de usar. Aí o CAT a gente vai fazer a mesma coisa. A gente implementa. Se realmente for difícil de usar, ficar muito chato e não agregar em imersão, realismo, a gente não aplica. E aí, tipo, não, deixa o sangue de lado e vai pro soro, por exemplo. Então, assim, é uma coisa de teste, assim, pra ver o que faz sentido pra gente. Mas só o ACE médico, ele já não tá fazendo sentido. Então, assim, a gente precisa aumentar o nível. A ideia é essa. Beleza, tranquilo. E, Tá. assim, só para mim organizar um pouquinho as ideias. De um lado, a gente tem o grosseiro modo, simetricamente a gente tem contenção de danos, então, e de outro lado, tratamento. Isso? Perfeito. Uhum. Beleza. Uma Sim. coisa que o Chacal falou ali, que tu consegue ficar uns 2, 3 minutos com o tourniquet. Então se tu tá no meio do fogo, e tipo assim, tu vê que teu personagem vai desmaiar, coloca o tourniquet, continua trocando e vai procurar abrigo pra te fechar. Uhum. Tu aguenta bastante tempo com o tourniquet. Então aplica o tourniquet, acha abrigo, aplica o tourniquet, devolve fogo até tu achar um local seguro pra tu se fechar. Ou tu achar um socorrista. Como soldado, primeiro estabelecer controle de fogo, depois conter dano e Isso, aguardar pelo tratamento. Tu só não vai buscar superioridade de fogo se tu realmente vê que tu vai morrer. Né? Se tu não se tratar nos próximos 10 segundos, tu vai cair.
Cara, olha só, uma coisa que dá pra fazer quando esse médico tá ligado sem o CAT, então, como a gente vai aplicar, começar a usar o CAT, isso não vai ser aplicável pra gente, mas quando a gente estiver jogando com outros grupos ou jogando um TVT da vida, por exemplo, essa dica é aplicável. Se você tomou um tiro, você tá com ferimento sangrando, você abre no seu menu médico. Se você vir que o negócio tá clarinho, tipo assim, não tá vermelho, não tá laranja, cara, continua o combate. Mata o inimigo. E aí, tipo assim, quando a tela começar a ficar cinza, você para e se fecha. Muitas vezes você quebrou, o cara toma tiro na frente da porta e agacha e começa a passar o torniquete. Irmão, tu tá na frente da porta, no funil fatal, tu chuta a porta e tu começa a atirar, joga granada. Sua tela tá ficando cinza, continua. E aí você entra no cômodo e aí dentro do cômodo você se fecha. A gente tem aquele procedimento de sair do cômodo, de aplicar, de dar o toque no ombro, do tapinha no ombro de cada um. É nesse momento em que você vai consolidar e vai aplicar o tourniquet. Então assim, lê a situação. Se você estiver atrás de uma pedra, é uma coisa. Se você estiver na frente de uma porta, atira. Oportunismo, né? Isso, exato. Fechou. Mas é claro, com o CAT isso fica mais difícil porque o sangramento fica mais rápido. Então você fica menos longo. Ah tá, peraí, tem mais uma coisinha aqui. Se não der certo, a evacuação médica precisa ser solicitada imediatamente. Primeiros 10 minutos são o limite para a evacuação ser eficiente. Só que muitas vezes isso aqui, quando não der certo, é porque realmente é um bug. Só que a gente não vai se importar com isso, a gente vai chamar a evacuação aeromédica. Tá. Outra parte técnica. Essa daqui, quer dizer, a gente tem alguma dúvida sobre a questão médica? Antes de começar a Não. parte rádio? Não? Tá. Exploração radiotelefônica. Isso daqui é um ponto da nossa simulação em que muito facilmente pode ser muito melhorado. Então, eu quis trazer essa questão do rádio, apesar de trazer muito conteúdo para cá, porque é realmente, tipo assim, pouquíssimas coisas precisam ser feitas e vai elevar o nosso nível, talvez até duplicar a qualidade da nossa simulação, somente pelo rádio. Conduta de comunicação precisa ser clara, pausada, curta e objetiva. Aqui eu estou falando no mundo ideal, é claro. Muitas vezes eu não sigo isso, mas assim, no calor do momento. Só que eu estou sempre me policiando. E eu quero que vocês também comecem a se policiar. O problema não é falhar. O problema é não tentar fazer da maneira correta. Pô, muitas vezes eu utilizo mensagens aqui que não deveriam ser faladas, que pioram a comunicação. Mas enfim, tentem melhorar. E aí, tentem utilizar esse padrão, que é o mesmo padrão utilizado tanto na Max quanto o padrão utilizado no BIA. Você pensa, e aí você aperta, segura o botão do rádio, e aí você fala. Isso daqui é importante para que sua mensagem seja curta. E aí você fala de forma pausada, para que ela seja clara. E no final, a sua mensagem vai ser eficiente e objetiva. Os sinais de serviço são códigos previamente combinados, que não necessariamente combinados, mas convencionados, em que a gente mantém uma comunicação eficiente sem poluição. Ciente e nego, para quando você quer afirmar ou negar algo. Cotejo, para quando você quer que a mensagem seja repetida. Cuidado com a palavra repetir. Quebra, para quando você está falando a mensagem, mas você vai parar de apertar o botão. Só que você não está falando câmbio, porque você vai continuar a mensagem na próxima transmissão. Então, a rede vai ficar limpa para você poder enviar sua próxima mensagem. Câmbio, você encerra, mas aguarda a resposta. Câmbio final é quando você encerra, mas você não precisa de resposta. Então, quando eu falo câmbio final, eu não quero que vocês falem positivo. Muito menos, muito menos entendido ou copiado. Eu quero que vocês não falem nada, que eu não preciso de resposta. O câmbio eu preciso. Proibições. E aí vocês vão falar, putz, mas você fala um monte dessas coisas. Sim, mas eu sei que eu estou falando errado. E é isso, por isso que eu quero apresentar para vocês, para que vocês também saibam que existe uma problemática. É claro, muitas dessas palavras aqui, para quem já usou um rádio na vida real, sabe que não tem problema. Só que os diversos padrões que fogem, que fogem desse pequeno padrão de sinais de serviços aqui, pode confundir na nossa comunicação interna, por exemplo,
do nosso elemento da força de superfície com o nosso elemento da força de aviação, que pode estar acostumado a operar o rádio de forma diferente. E mais ainda quando a gente estiver se comunicando no rádio com alguém do BIA ou com alguém da Maxa, que vão estar usando esse padrão aqui e vocês vão se comunicar nesse. Então, isso daqui não é proibido de ser falado em rádio, mas eu peço para que evitem, para que a gente consiga manter essa padronização melhor. Então, é claro, vai ter exceções, mas entendido, você fala ciente. Não entendido, nego. Copiado, ciente. Não copiado, cotejo. Não entendido, não copiado, cotejo. Pede para cotejarem a mensagem, falar de novo. Afirmativo é ciente. Negativo, nego. Positivo é ciente. Repita é cotejo. Prossiga. Você não fala prossiga, porque a gente usa câmbio, usa quebra e usa câmbio final. Não fala ok, porque isso daqui vai ser perdido, ninguém vai ouvir o seu ok. Você está falando uma palavra monossilábica. Para que a palavra faça sentido no rádio, ela tem que ser pelo menos trissilábica. Ciente. Nego. Isso daqui, por que são duas sílabas? Porque você não pode confundir, nego. Cotejo. Quebra. Câmbio. Câmbio final. Sabe, tipo assim, pelo menos a fonética, ou ela é muito expressiva e bissilábica, ou ela é trissilábica. Tá? Sim, não, nunca usem também, é monossílabo. Chamar de senhor é paia, nunca chame ninguém de senhor nesse grupo. Punição, expulsão. Números por extenso. Toma. Senhora pode, parri. Não sei, vou pensar. Os Tá. rapazes, né? Os guri. Os cavalheiros. Os homens, mas senhor nunca. Números por extenso. Tá, isso daqui, se você vai falar, putz, eu andei 20 vezes sobre tal rota. Cara, se você começar a usar números por extenso, a gente vai ter uma complicação. Mas eu também não vou pedir de forma alguma, e nem faz sentido que vocês falem ZPH Segundo nulo 100 metros sul de PRPO. Porque, tipo assim, não faz sentido também a gente não falar metros por extenso. Mas existem, por exemplo, você vai falar, porra, são 191 metros exatamente. 191. Você precisa passar azimuth. Passa 3, 6, 5 letras sem o homônimo no alfabeto fonético. Então assim, não fala em A, não fala em B, não fala em C, não fala em D, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Isso aqui é importante. Alguém tem alguma consideração sobre isso aqui? Vai Só ser pra todo difícil, mas vamos tentar. Só para Exato. todo mundo imaginar que a gente está se comunicando sobre fogos de morteiro e ninguém ouve quase nada. Exato. Então, tipo assim, só deixando claro, pra quem já usou rádio na vida real, isso daqui não é alienígena, isso daqui são coisas que são faladas, mas no ambiente da nossa simulação especificamente, para outro grupo poderia ser diferente. Faz sentido que a gente evite falar isso daqui e opte por falar isso. Mas em outros grupos de simulação, pode fazer mais sentido falar um copiado e não copiado. Entende? Então, tipo assim, isso daqui não é uma regra absoluta. Mas tentar manter esse padrão, não precisa conseguir. Só tentar já aumenta muito o nosso nível da simulação. Tá. Emprego dos rádios. Erro de português me deixa muito puto. Rádio de curto alcance. No contexto das tropas convencionais, o comandante de esquadra pode levá-lo para comunicação interna com o comandante do GC. Isso daqui é novo do Projeto Cobra, até onde eu sei, o Exército Brasileiro não costuma fazer. Então, isso aqui é o mundo ideal que o Exército Brasileiro projetou em 2022. Não sei se vai ser cumprido, mas dentro da simulação a gente pode operar dentro desse mundo ideal, em que o comandante de esquadra tem um radinho para comunicar com o sargento comandante do GC. No contexto SPREC, todo mundo porta rádio de curto alcance. No contexto das operações especiais também. Rádio de médio alcance. ANPRC 152 ou 148. No contexto convencional, pode ser usado pelo comandante do GC para comunicação com o comandante do pelotão. Isso daqui é só no mundo muito ideal. Na prática isso daqui não existe não. Mas enfim, nesse mundo ideal que a gente está traçando aqui, que é o mundo ideal que o Exército Brasileiro disse que aconteceria,
até 2030, a gente faz. Mais comuns são rádios de curto alcance mesmo, e realmente são. Para precursores, pode servir para comunicação entre os comandantes de turno. Aqui a gente vai, como precursor, a gente chama esquadra de turma. Para a gente são turmas. E as nossas turmas são variáveis. Pode ser de 2 a, sei lá, 7 caras, é uma turma. Rádios de longo alcance, a NPRC 117 Foxtrot. São rádios pesados, portados em mochilas e operados por operadores de rádio. No caso, eles são empregados pelo radiooperador do pelotão para comunicação interna da companhia. Para comunicação com a força de aviação, sendo operados pelos especialistas de comunicações. No geral, peraí que a pergunta está em cima, no geral podem ser utilizados para comunicação com a unidade acima. Foco no unidade. Não é com a subunidade acima, é com a unidade acima. Então, não é a comunicação do pelotão com a companhia, é a comunicação do pelotão com o batalhão. A gente não desperdiça o uso do rádio para ficar falando entre pelotões de uma mesma companhia. Tá, dito isso, a gente tá com vagas para especialistas em comunicações aberta. Quem quiser ir da soldado de efetivo variável da força de superfície quiser se tornar especialista em comunicação, tá com vaga. Rádio Lacre 2, aqui é o alcance. A NPRC, o 343, é o que todo mundo vai estar usando. São 400 metros em cidade, por quê? Porque tem construções na frente, 850 metros no Deixa que eu alcance. tava mutado. Eu falei que eu queria tentar. Queria tentar também ser comunicador diário. Pelo menos fazer o treinamento. É isso. Não, ok, a gente vai passar pelo treinamento sim, ele é a última parte do nosso treino, é porque é a parte mais complexa na real, a parte de guiamento aéreo avançado, todo mundo vai passar pelo treino, mas ser encarregado de executar emissões, aí é realmente, se o cara quiser, tiver preferência, for apto, se gostar, mas saber, todo mundo pode saber, tá ligado? Treinar pra isso, todo mundo pode treinar, mas fazer emissão, só se o cara tiver interesse mesmo. Por que Tá. aquela M4 tá com 343, quebra-chamas de ponto .50? Se tiver dentro de cidade, com muitas construções, 400 metros, o alcance perfeito, 850. Por que você nunca vai ver interferência no 343? Eu espero. Porque você não vai se afastar uma turma da outra, uma esquadra da outra, mais que 100, 150 metros. Se você se afastar, alguma coisa muito errada está acontecendo. Você provavelmente se perdeu. Eu espero que você não tenha feito isso de propósito. Porque se você se afastou mais de 150 metros de propósito e não deliberadamente, não porque você se perdeu, eu preferia que você tivesse se perdido, honestamente. Fala Então, que se você não perdeu, vai nada que a perceber. gente achar. Eu NPRC, pergunto, mas daí não seria tipo o grupo da base de fogos, vai ficar mais longe e tal. Mas daí usa o 152, não o 342. Não. Exato. Entendi. Aí entre os comandantes eles usam o 5.2, não é para usar o 343. E eu Tá, tenho a uma NPRC. dúvida, Fala. é bem elementar na real. E se eu me perdi, como eu faço para localizar de novo? Isso vai ser repassado. Esse é o próximo. Beleza. Tem mas- muitos meios, né? Mas um deles é, por exemplo, a triangulação. Que vai ser citado aí à frente puxado. Sim. Mas assim, se você se perdeu, muito provavelmente você se perdeu poucos metros. Porque as situações que a gente se perde é de noite na selva. Ou que nem era uma parada pra gente fazer, mas a gente faz porque a gente é maluco. Mas, assim, já é comprovado por experiência de diversos exércitos que fazer patrulha de noite na selva é maluquice, mas a gente faz porque sim, a gente gosta. E normalmente é nesse momento que você se perde. Se você apertar o rádio nesse momento, com certeza vai estar dentro do alcance. Então, assim, as situações em que você vai se perder são situações que você está dentro do alcance. Então você aperta ali e você se acha. Mas existem situações em que a gente vai estar operando, por exemplo, sei lá, Segunda Guerra Mundial, numa operação de noite. Não vai ter rádio. Ninguém vai ter rádio. Nesse momento, você precisa ser bom de navegação. E aí é o que vai ser abordado depois. Mas a NPRC 148 é basicamente um 152 que era usado na década de 90. Não tem por que a gente ter esse preciosismo histórico, então a gente vai sempre usar como rádio de média distância o 152. A NPRC 117 Foxtrot, ele é o nosso rádio de longa distância. Perfect Range, tá? Horizon. O horizonte, se você estiver num local totalmente plano, entre aspas, né, porque a Terra é uma bola, vão ser 36 km. Então,
Horizonte igual 36 km. Dentro de cidade, de 10 a 20 km. Esse daqui é o rádio de longa, ele é para ser operado em mochila. É o rádio que vocês estão vendo na imagem à direita. A NPRC 77, não sei para que se usa isso daqui, nunca usei no Arma. SM52SL, não sei para que se usa no Arma. 170, não sei para que se usa no Arma. Só estão aí de decoração, a gente só usa os 4 ali acima e um 48 só quando alguém é maluco e coloca no lugar do 152. Mas eles são o mesmo rádio, só que um 48 é mais feio. Isso não é aquele que bota antena, não? Esse 152, não sei se Esse é o Baofeng da vida. É, os radinhos. Da Motorola, aquele radinho pequeno da Motorola. É o radinho de vigilante. É porque eu já vi que tem no Arma uma antena mesmo que você bota e que ele aumenta a distância pra contar com interferência, tá em cima de montanha e o cara vai lá e bota uma torrezinha. Então. Conecta. Ah, tá. Eu ia... Era pra ter escrito aqui, introdução à exploração radiotelefônica. Mas é justamente por isso que eu não trouxe a questão das antenas. As antenas, elas já vão estar normalmente operando no alcance ideal, quando você vai estar em pé. Se você estiver deitado por qualquer motivo, e você precisar apontar a antena do seu rádio para cima, você tem uma opção ali no seu menu de interação, rádios, e aí band antena upwards. E ela vai colocar a antena virada para cima no momento em que você está deitado. Não faz sentido colocar isso se você tiver... Basicamente é para que você tenha um alcance como se você, com o rádio, como se você tivesse agachado quando você está deitado. É uma feature muito interessante que está disponível, mas, enfim, é basicamente isso. A questão de antenas de replicação, as antenas de replicação elas são bidirecionais. Você pode, digamos que a antena ela tá do azimuth 180 para o azimuth, olha aí eu falando número por extenso, 180 até o 270. Que a gente tá no rádio. Então, se você tiver no azimuth 180, ela vai replicar sua mensagem, não sei quantos quilômetros, para quem tiver no azimuth 270. E quem tiver no azimuth 270 virado para o azimuth 180 e mandar uma mensagem, vai ser replicada na sua direção. Então, elas têm essas duas direções. Elas são uma via de ida e de volta. Ela não espalha a mensagem. Então, assim, você precisa saber onde é que está o seu posto de comando para que você coloque a antena para lá. E é por isso que em guerras convencionais, quando você pega uma antena dessa, que é bem grande, primeiro que você camufla ela, porque para onde a mensagem vai, para onde a mensagem vem, é uma informação muito importante. Porque se você encontra uma antena dessa em combate, você sabe que não sei quantos quilômetros para frente ou para trás de onde está os fios da antena dela, estão apontando? Tem. Pelo menos uma base de patrulha. Porque os caras não colocariam uma antena enorme só para um PRPO. Então você sabe que pelo menos uma base de patrulha vai ter. Então você já vai mandar um destacamento de reconhecimento para fazer aquele reconhecimento e já meter artilharia. Então assim, as antenas precisam ser escondidas a todo custo, justamente porque elas são uma informação muito preciosa. A gente pode operar com antena? Pode. Quando a gente tiver um especialista em comunicações, aí eu deixo o cara estudar e aprender. Eu já cheguei a utilizar antena para fazer guiamento aéreo no Arma há muito tempo. Não lembro mais como é que funciona direito, mas as antenas têm essa parte interessante. Então, assim, saber para onde uma antena está virada é uma informação, quer dizer, uma antena de replicação de mensagem. É uma informação muito importante para ser no campo de batalha. Não é para ser desperdiçada. Só o Arma consegue replicar isso em game, sabe? Mas muitas vezes os editores só colocam antena por colocar e não direcionam direito. Um editor que sempre vai colocar antena direito é o Asterisco. Se vocês tiverem uma missão editada pelo Asterisco e virem uma antena, saibam que vai ter inimigo em algum dos lados. Tá. Ou você é o inimigo. Ou você é o inimigo. Às vezes a antena é pra você. Tá, as antenas são portáteis, então você pode colocar elas no chão. E basicamente é isso. Perguntas? Tem uma. Chacal elementar. Estamos lá no meio do fogo, por padrão. Devo calibrar meu rádio em que frequência? Tá, aí que tá. Isso é uma pergunta bastante interessante. A gente, quando pega o rádio no inventário, a gente vai estar com ele na primeira frequência. Se for o NPRC 343, ele vai ter os blocos. E aí você vai poder calibrar os blocos também. No Arma, a gente costuma chamar isso de guerra eletrônica.
não é o que guerra eletrônica significa na vida real. Mas é só uma parte do que guerra eletrônica é na vida real, mas no Arma a gente costuma chamar assim, que é quando você, num TVT, fica trocando de frequência para conseguir descobrir qual que é a frequência do inimigo. Então assim, sempre que tiver no TVT, vocês precisam colocar numa frequência ou num bloco muito absurdo, tipo assim, bloco 10, frequência... Ah não, não vai até 10, né? Bloco 9, frequência, sei lá, 72, sabe? Uma coisa muito absurda, para que ninguém nunca tente chegar lá. Acho que vai, é 12 12, são 12 blocos É, e 12 canais. Isso. São 12 blocos? Achava que Acho era que só são, não? até 9. 3, 4, São 12 3 12, é. né? O 152 é só. 5 12 é pra caralho. 5 12 tem muito. Mas o 152 é só canal, não. Frequência. É, exato, é só canal. O 117 também é só canal que você vai trocar. Então, a ideia é sempre colocar um aleatório. Por que a gente não coloca um muito aleatório, muito louco, quando a gente vai simular? Por uma questão de comodidade. A gente não está operando um TVT, a gente não está fazendo nada disso. Mas é importante que todo mundo saiba minimamente operar seu rádio para que nessas situações em que a gente efetivamente precisar, ou numa situação em que, sei lá, alguém editou uma missão muito bem, e aí vai fazer, como se diz? Vai fazer uma missãozinha muito bem editada, muito bem planejada, e aí tem os meios visuais ali disponíveis. Normalmente vocês vão perceber que quem planeja muito bem uma missão costuma colocar uma frequência meio bizarra, justamente por causa disso. É um número muito aleatório. E basicamente é isso. Quando a gente simula normalmente, a gente utiliza as frequências convencionais, que já são as que estão ali mesmo, e a gente vai alterando mediante estar sendo ocupado. Digamos que a gente tem uma comunicação interna da primeira turma e a comunicação interna da segunda turma. Aí bota num canal 2, por exemplo. Mas nesse contexto da vida real, você precisa colocar numa frequência absurda. Por quê? A parada é que quando você liga um rádio numa zona de combate, o inimigo também pode acessar aquelas frequências. Se ele tiver um rádio que consiga acessar essas frequências. E aí a parada de guerra eletrônica é que você consegue, por programa de computador, conseguir verificar várias frequências ao mesmo tempo e verificar quais delas estão transmitindo muitas ondas de rádio. Quer dizer, captando muitas transmissões de onda de rádio. As transmissões de onda de rádio podem ser um fenômeno meteorológico, mas muitas vezes numa zona de combate vai ser gente se comunicando. Então por isso que o silêncio de rádio, por isso que esse tipo de condutas ao rádio são muito importantes. Perfeito. Queria comentar também que dependendo da situação, dá para você ser marcado, né, pelo rádio. Né? É. Você abre o rádio, o pessoal sabe onde você tá. Vamos à direção. Eu ia linkar também essa situação com a anterior da antena também, né? Hoje em dia, se você estica uma antena, mas aí é guerra convencional. Um drone vem e Mas é muito explode. fácil, velho. Se tu tiver um pelotão de com ali, tu consegue descobrir essa porra. Através da frequência do rádio. Tu vê a amplitude dela, tu vê que amplitude, a distância que coincide ali, pronto. Tu sabe o raio que o cara tá de ti. É mais ou menos a métrica, a visão da métrica por 5G, 4G, né? Frequência, né? Mais ou É. menos. Isso daí é uma coisa que vocês acabaram de levantar, que é a questão, a guerra convencional. Na Carcará eu gosto que vocês sempre pensem a partir da guerra convencional, porque a gente viu muito filme de Hollywood, os Estados Unidos indo em países em que as pessoas estão de chinelo de dedo, com uma arma enferrujada, que tem pelo menos 40 anos combatendo ali, e tratando aquilo dali como se fosse a guerra do século XXI. Aquilo dali não é a guerra do século XXI. A guerra do século XXI é a guerra da Ucrânia. A gente consegue ver os sistemas de armas sendo testados em Nagorno-Karabakh, na fronteira entre Rússia e Ucrânia. É ali que a gente consegue ver o estado da arte de como a guerra do século XXI se parece. Então, assim, a gente, até por uma questão didática e uma questão de educacional, a gente pensar na simulação em termos de convencionais nos traz muito mais compreensão de como que o mundo militar e as guerras funcionam do que se a gente ficar igual muito clã fica por aí. Ah, vamos jogar no Afeganistão contra inimigos que são só insurgentes. Então, assim, eu gosto que vocês pensem nos termos convencionais e espero que a gente continue dessa forma. Eu acho muito produtivo e é isso. É só uma mensagenzinha feliz e alegre para esse momento. Dúvidas? Considerações? As considerações até agora estão sendo ótimas.
Não? Enquanto não. Nenhuma. Nenhum? Ok. E o branco? Tá. Aqui sobre a questão de planejamento de rota. Tipos de rota. Rota de patrulha noturna. O foco é não ser detectado, mas ter capacidade de combate. Então você não pode abdicar totalmente da sua capacidade de combate. Usa as linhas do horizonte a seu favor, navega imediatamente acima das elevações, Da da base delas, no caso. Então, assim, imaginem a crista militar. Na subidinha. Exato, na subidinha. Por quê? Vocês vão perceber que existe uma... Não é uma coincidência, é um padrão observável sobre a forma como a vegetação se espalha no terreno, que é o fato de que as raízes preferem locais planos para conseguir se espalhar. Isso significa que se você estiver numa encosta, vai ser muito mais difícil de você ter raízes crescendo do que se você estiver no plano. E é por isso que normalmente tem mais vegetação no fundo de vales do que em encostas ou no topo de morros. Isso vale para o Arma 3, porque as plantas elas são feitas para serem colocadas em paralelo ao terreno. Então, normalmente, por preguiça dos editores, eles acabam colocando as árvores sem inclinação na hora de construir o mapa, né? E isso acontece em benefício nosso e em benefício do realismo, porque as plantas também são dessa forma. Então, por coincidência, o modder que está fazendo um mapa ou coisa do tipo, ele já vai colocar mais vegetação, por própria preguiça dele, debaixo do vale. Isso é igual na vida real, até porque o solo no fundo de vales ele é sedimentar, então as raízes também conseguem penetrar mais, diferente de construções rochosas que a gente vai observar. Ué, Alexa, liga a luz do quarto. Oxe, teu áudio foi pro caralho. cara. Check-out aí. Ele Tô virou aqui. um clipe do cabelinho. Tá, pera aí. Alex, ligaram a da sala. Chacal, a SWAT chegou lá pra sequestrar ele. Tá. E aí que tá. Eu acho que é a questão do... Opa, bora. Corta. Tem mais na SWAT, vou lhe mostrar a guerra convencional. A, a questão do solo. Normalmente vocês vão perceber que as construções de morros, mesmo as construções de morros recentes no relevo, eles são mais pedregosos e rochosos, mais rígidos, mesmo que sedimentares, do que os sedimentos que a chuva e o vento vão acumulando no fundo dos vales. Então as raízes conseguem penetrar com muito mais facilidade e adquirir muito mais nutrientes no fundo dos vales do que no topo dos morros. E é por isso que é mais fácil na selva de andar, quando você tem uma selva de uma região montanhosa, no topo dos morros, nas cristas, do que você andar no fundo de vales. Aquele cara que se perdeu no Pico Paraná, ele poderia, ter ficado na posição em que ele estava, ele teria sido encontrado, em 2 horas ele teria sido encontrado, mas digamos que Mas ele não as teria equipes... farmado aura. Não teria farmado aura. Mas digamos em que ele seria encontrado. Se ele tivesse tentado continuar subindo, ele teria conseguido andar e ir até a civilização mais próxima com menos vegetação impedindo que ele fizesse esse tráfego ali pela trilha. A rota que ele escolheu foi o fundo de um vale, porque ele foi deslizando. E ele foi seguindo no fundo do vale. Então esse filho da puta, ele encontrou o local com a vegetação mais densa que a Mata Atlântica subtropical brasileira tem para oferecer. Assim, ele enfrentou o pior de vegetação possível. A trilha, quando você faz uma trilha no meio do mato, normalmente ela é numa elevação. E você pode perceber isso, porque normalmente você vai estar olhando para o lado e você vai ver que tem um barranco caindo. Porque você está em cima, na área em que tem menos árvore. Se você cair, o barranco tem mais árvore. Esse filho da puta caiu e continuou indo no barranco. Isso, conforme eu expliquei, isso também vale para o Arma. Então, nesse momento, vocês sempre vão poder buscar o abrigo máximo na vegetação do fundo de vale. É uma explicação muito longa para um conceito muito simples, que é desce para o fundo do vale se você precisar se esconder. Então, digamos que está passando um helicóptero em cima. Muitas vezes as missões da Bozane a gente vai estar infiltrando atrás de linhas inimigas e vai passar um helicóptero em cima. Onde que a gente vai se esconder do helicóptero dela? A gente vai para debaixo de uma árvore?
Sim, debaixo de qual árvore? Da que estiver no fundo de um vale. Rota da patrulha de reconhecimento. Essa daqui é eu esqueci o nome da palavra. Quando você fica entre a cruz e a espada, tem uma palavra pra isso. Que? Dilema. Isso, dilema, obrigado. Ah, tá. Essa daqui é um dilema. Que você precisa conseguir ótimos pontos de observação, mas você sequer está com equipamento de combate apropriado para que você consiga sustentar fogo por muito tempo. É claro, a gente não é maluco, igual os caras estão ensinando no YouTube na gringa, de levar 3 carregadores de Tanag consigo para fazer uma patrulha, porque isso não é realista, nem se o inimigo tiver de chinelo de dedo, conforme o Talibã provou. Então, assim, se vocês forem ver os relatos dos caras que operaram muito grande tempo herói. contra o Talibã, era de 10 carregadores para cima. Se vocês forem olhar os que os Mike Visog carregavam nas patrulhas, eram 20 carregadores para mais. Então, assim, sempre muitos carregadores. Isso daqui enfim, patrulha de reconhecimento. Então, você não deve se expor nunca para a linha do horizonte, mas ao mesmo tempo você tem que ficar andando em áreas elevadas, para que você consiga ver ao redor, consiga ver longe, consiga reconhecer. Mas você sempre tem que focar em andar com cobertas. Muitas vezes você não vai ter abrigo, coberta suficiente. Busque caminhos mais longos e que levem aos pontos de observação mais distantes de qualquer lugar de circulação da população ou da força inimiga. Então, assim, o seu ponto de observação, ele tem que estar, ou pontos de reunião também, eles tem que estar distantes de cruzamentos, tem que estar distante de cidades, tem que estar distante de rios, tem que estar distante de qualquer lugar que tenha qualquer tipo de circulação. Onde que eu vou fazer o meu ponto de observação? Cara, no meio do nada, na puta que pariu. É o melhor lugar. Rota de patrulha de combate. Vai pelas cristas militares. Todo mundo que sabe o que é crista militar? Crista militar é o último ponto em que você pode subir o morro sem se expor para a linha do horizonte. Então sua cabeça vai estar mais alta que mais baixa, bem mais baixa que o topo do morro, mas você vai estar lá em cima, quase no topo. Aqui eu quero que vocês busquem abrigos. Putz, o inimigo me viu. É um problema? É um problema. Ele tá atirando em você. Mas é um patrulha de combate mesmo. Você foi lá pra matar os caras. Então assim, pelo menos esteja abrigado. Se você já foi visto, opa, cliquei errado. Se você já foi visto, esteja abrigado. Tenha pontos de reunião próximo, que muitas vezes vai precisar reconsolidar em alguma posição. Para quem estava na missão que a gente fez do Halo, a gente tinha um PRI, que é um ponto de reunião no itinerário, que ficava logo atrás da ponte. E aí a gente atravessou a ponte e de repente começou a ser engajado por um bloqueio de alienígenas. O que a gente fez? Manobras em J e reconsolidou no PRI. E a partir do PRI a gente começou a lançar deuses imundos e fogos e cristais e a porra toda que a gente tinha no inimigo. Por quê? Porque a gente tinha um PRI bem posicionado atrás da ponte. Coloque os pontos de controle em locais de difícil acesso. Ponto de controle não é para passar em cima. Pode ser. Hoje a gente vai treinar a navegação, então vocês tratem de passar por cima. Mas em combate, o ponto de controle ele é para ser uma posição em que você olha de longe e você puxa a sua bússola e fala, putz, o ponto de controle está a 189 metros a sudeste da minha posição. Logo, você sabe onde você está. Porque você abre a carta, você olha onde está o ponto de controle, e aí você vai olhar para 189 metros a noroeste, que é o contra-azimuth. E aí você sabe exatamente onde você está. E aí você pode passar a informação. Passei ponto de controle. Ainda não passei ponto de controle. Estou a sul de ponto de controle. Ou estou no ponto de controle. Se o seu ponto de controle for bem posicionado, no local em que não é usado comumente como referência, por exemplo, digamos que você tem um morro e aí ele tem diversas pedras em cima dele. Se você pega a pedra menos chamativa e utiliza como ponto de controle, é um ótimo ponto de controle. Se você pega a mais alta, ela é um péssimo ponto de controle, porque todo mundo vai olhar para a mais alta. Então, enfim, é isso daqui. Quadro auxiliar de navegação. AN. Ponto de controle. É o azimuth. Azimuth contra azimuth. O azimuth é o contrário. Todo mundo aqui está familiarizado com isso. Quem não está familiarizado com isso? Léo e...
Eu me lembro, mas eu gostaria de uma revisãozinha rápida. Ok, revisaremos. Você quer sair do ponto de controle 1 e ir até o ponto de controle 2. A distância de um até o outro são 360 metros. O azimuth, quando você está em cima de ponto de controle e vira para ponto de controle 2, é 81, 81. Se você tiver em ponto de controle 2 e quiser voltar para ponto de controle 1, o contra-azimuth, ou seja, o azimuth ao contrário, vai ser 261. Se você tem um azimuth menor que 180, você soma 180 para saber o contrário. Se ele é maior que 180, você subtrai para chegar no contra-azimuth, entendeu? Então assim, vocês podem, no caso, menor que 180, vocês somam 180, maior que 180, vocês subtraem 180. E aí vocês sempre vão saber o azimuth ou contra-azimuth. Azimuth, contra-azimuth. Muitas vezes isso aqui não vai ser utilizado. Normalmente a gente utiliza o GPS, mas é importante saber fazer. Pois então, tirando a parte do contra-azimuth ali, que envolve muita matemática, o resto, perfeito. Aqui. O contra-azimuth é uma preciosidade, mas eu sempre exijo que vocês façam, porque é importante saber fazer isso. Eu, por exemplo, sou muito ruim de conta. Eu sempre estou jogando com meu celular do lado, eu abro a calculadora e coloco. Sou preguiçoso. Nem tento. O que tu coloca lá? Bota o número, mais 180 menos 180. Pronto. Vou botar minha coluna aqui. Eu não faço conta. Nunca faço conta. No Arma eu nunca faço conta. Eu sempre tô com minha calculadora de celular do lado aqui. Sobrevivência contemporânea. Eu faço isso quando eu tô no morteiro, que aí pra fazer regra de 3 é realmente mais rápido. Só tá com o valor bonitinho lá na calculadora, mas de resto. Eu só uso matemática em horário comercial. Passou das 6 eu não faço conta. Casa de ferreiro, espeto de pau. Daqui. Isso aqui era complementar. E Nossa, eu acho que eu poderia. Caralho. Ficou em. Trocou FPS pra porra. Foi. Normalizou. Voltamos para 144p. Ainda estão vendo minha transmissão? Não, né? Agora normalizou. Estão vendo. Normalizou? Tá. Saiu do Minecraft. A pessoa até que tinha caído a transmissão. Essa versão aqui tá revisada. Ela é versão 2.1, acho que a versão que eu usava é a 1.1. O Neres teve um esforço do cacete para conseguir revisar tudo isso daqui. No caso, ele estava revisando o caderno. Aqui o caderno, Incursões Extraterrestres. Ele estava revisando esse caderno, só que tinha muito material interessante para colocar aqui para planejamento que não coube. E aí ele colocou nessa nova versão do extrato doutrinário de planejamento de patrulhas. Aí, aqui, eu tenho um impresso disso daqui, grifado, com anotações, em caneta preta e vermelha. No caso, ele está debaixo de uma gaveta, mas isso daqui você memoriza, isso daqui você faz uma cola. Eu sempre tenho isso daqui em papel comigo quando eu estou planejando patrulha, porque isso daqui ajuda muito. Esse daqui é basicamente o procedimento real que a gente... Que os militares reais fazem, que na ESA você estuda durante um ano e que mais de um ano, na real. E que na AMAN também se estuda essa porra aqui. Pra aprender a planejar e executar patrulhas. Porque se você sabe executar uma patrulha, tu sabe executar uma operação de manobra convencional de uma companhia ou de um batalhão. Providências iniciais. Isso aqui é o Purioff. É a ordem que a ordem que se segue na vida real também. Providências iniciais. Tu recebeu a ordem à patrulha. Pipipipopopó. Você observa a missão que lhe foi dada e você planeja o reconhecimento. O reconhecimento pode ser por carta. Você pode só olhar a carta e esse é seu reconhecimento. Se a informação que você tiver de carta for confiável. Você pode utilizar fotos aéreas, você pode utilizar diversos meios. Mas você também pode lançar uma pequena patrulha de reconhecimento para reconhecer o objetivo. Normalmente isso daqui é pouco aplicável no Arma, mas quando a gente tem uma persistente, especialmente Hearts and Minds, dentro do Arma 3, isso daqui começa a se tornar aplicável. Ordem preparatória basicamente é a ordem à patrulha, ou mais comumente chamado briefing, do reconhecimento. O reconhecimento é executado
Depois, o pessoal volta com reconhecimento com as informações, e aí o comandante que vai executar a patrulha, comandar a patrulha, ele estuda a situação e ele faz um planejamento detalhado a partir do que lhe foi apresentado. Então ele recebe um MTPO da condição em que a missão foi dada para ele, só que aqui ele vai atualizar o que lhe foi dado. Ele já vai ter as informações do reconhecimento. Lembrem-se, informação tem validade. Putz, eu vi um caminhão passando por uma estrada cheio de munição. Ok, ótima informação. Passou isso para o comandante imediatamente? Provavelmente vai ter alguma artilharia de campo ou alguma aeronave que vai lançar um míssil e vai explodir aquele caminhão cheio de munição. Se você tiver que voltar ainda para sua base de patrulha para falar isso para o seu comandante, provavelmente o caminhão já chegou na base dele. Agora você sabe que aquela tropa está municiada. Então você não impediu que eles fossem remuniciados. Mas você sabe que eles estão prontos para o combate. Então você sabe que você precisa deslocar mais esforços para combater aquela tropa. Se eles já saíram da base deles, remuniciados, e foram combater a sua tropa, a informação de que o caminhão cheio de munição está vindo para a base deles não vale mais. Informação tem validade. Existe um tempo em que a informação vale. Isso também conta no arma. Se você tem uma informação e você passa ela imediatamente, ela está fresca. Se você demora a passar essa informação, muito provavelmente coisas aconteceram, coisas mudaram e aquela informação não vale mais. Então informação é muito importante, tem que ser passada na hora. Ordens. Aí que tá. Isso daqui é o planejamento. Efetivamente. Percebam que o quadro auxiliar de navegação é opcional, porque normalmente a gente tem GPS. Tu marca a linha de ação em carta. Tu marca a IECOM. A IECOM instrução de exploração, de comunicação e eletrônica. Que é basicamente a ordem de batalha. É o que a gente faz e a gente bota a frequência e, enfim. Inspeciona o equipamento. Ver se tá tudo certinho, né? Para combate. Checa a rádio. Então, é o teste de rádio. Quadro auxiliar de navegação, opcional. E depois fiscalização, para ver se ninguém tá com karate. Porra, porque é sacanagem. Todo mundo tá todo mundo organizado e de repente surge um filho da puta lá com uma Leopold 20X na porra do PM12. Não faz o menor sentido. Não dá pra sair da base com uma mira dessa em cima da submetralhadora. Tá, aqui vai ter umas coisinhas. Linha de controle. Linha de controle é para evitar que uma fração avance mais do que a outra. Só pode ser cruzada mediante ordem do comandante da patrulha. Linha limite. Enquanto linha de controle restringe e sincroniza o ritmo do avanço entre as frações, o limite é uma linha imaginária, também marcada em carta, nos flancos das subunidades, a fim de impedir que uma linha... a fim de impedir que uma entre na linha de tiro da outra. Então assim, você tem uma subunidade, isso vai ficar claro bem aqui, ó. Tem uma zona de ação da primeira esquadra, a zona de ação da segunda esquadra. Tu tem a linha limite norte, tu tem a linha limite, sei lá, no meio, e a linha limite sul. E a gente tem as linhas de controle que passam. Isso daqui é uma linha de ação típica da força convencional. Então você estabelece um ponto de observação, que pode ser um ponto de assalto, quer dizer, um PRPO, que pode ser um ponto de observação, mas normalmente não vai ser. Você estabelece um ponto de assalto, as duas esquadras entram e começam a entrar em combate aqui com a força inimiga que está ocupando o Star Saber, a cidadezinha. Só que, uma coisa que eu vejo muito, vocês, às vezes, digamos que vocês estão aqui onde está meu cursor, e aí vocês têm que entrar na cidade. Vocês colocam as linhas de controle nessa ordem, sendo que se vocês vão entrar na cidade, a linha de controle tem que estar perpendicular a você, para você passar uma, depois passar outra, depois passar outra. Se as linhas de controle estão assim e você entra nesse sentido, não faz sentido ter linha de controle, faz sentido ter linha limite, ou separar a cidade em setores. E aí tu fecha isso daqui como setor alfa, setor bravo, setor charlie, setor delta. Digamos que você não tem duas zonas de ação ao mesmo tempo. Toda a tropa vai operar junta na mesma parte da cidade. Você pode chamar de setores. E aí você,
comandante liberou atravessar pro setor Bravo. E aí sai do setor Alfa, vai pro setor Bravo. Para que a gente não tenha linhas de controle perpendiculares à tropa. Quer dizer, paralelas à tropa, porque o certo é perpendiculares, como está mostrado aqui. Isso daqui é um desenho da Jaegers, no caso. Ah, tá aqui a fonte, Grupo Jaegers. Tá. Zona de ação é a delimitação de onde a patrulha vai estar combatendo. Pontos de observação é onde você vai para adquirir elementos essenciais de inteligência. O exército brasileiro chama Intel. Putz, consegui Intel do inimigo, que normalmente a gente vê nos videogames ou nos filmes. No Brasil se chama Elementos Essenciais de Inteligência, EEI. Mas vocês podem falar Intel, não vou pegar no pé de ninguém não. É só para vocês saberem. Base de fogos, BF. A base de fogos é ponta de uma fração, geralmente armada. Para esse propósito deve manter posição e empregar fogo contra o inimigo no objetivo. Se vocês virem o que eu escrevi esses dias sobre metralhadoras, vão perceber que base de fogo normalmente é para ser ocupada por armamento 762. Porque senão é melhor ter 2 pontos de assalto. E aí você intercala, um assalto por fogo, depois o outro assalto por lance, depois o outro assalto por fogo. Ter 2 pontos de assalto e assalto por fogo ao invés de base de fogos. Qual que é a diferença de um ponto de assalto por fogo de uma base de fogos? O ponto de assalto por fogo, ele é uma técnica de assalto em que você está visando eliminar os inimigos. A base de fogos é um ponto em que você objetiva suprimir a força inimiga para que aí sim o pessoal do ponto de assalto assalte aquela posição. Então você pode ter, por exemplo, uma base de fogos que está suprimindo os inimigos para que alguém no ponto de assalto por fogo elimine os inimigos. Então, existe essa pequena diferença que na hora do planejamento faz diferença. Então, se vocês tiverem uma mini-me, crie um ponto de assalto por fogo. Ponto de assalto, e aí você escreve lá na carta, ponto de assalto. E fala, assalto por fogo. Ao invés de criar uma base de fogos. A base de fogos vai ser operada normalmente por uma mag, em que você precisa de fogo sustentado durante minutos. Que não é o caso com uma mini-me, que é de uso individual. Ponto de reunião próximo ao objetivo. Isso daqui é pra gente fazer as checagens finais antes de entrar em combate. Ponto de reunião no itinerário, PRI, isso daqui é para parar o carro. E digamos que a gente vai ter que fazer um autoguardado de carro. Se chama de PRI. Que é, você perdeu um caminho na estrada. Você para no PRI, chama no rádio e fala, putz, me perdi. Tô no PRI e tal. E aí o restante do comboio vai mandar alguém para te buscar e te guiar até onde o pessoal tá. Ponto de reunião. Nomenclatura geral. TRO. Não tá aqui. Ponto de reunião dentro do objetivo. Putz, deu merda pra caralho. Estamos dentro do objetivo. Tu vai reagrupar fora do objetivo? Não, tu reagrupa dentro do objetivo. Porque você já lutou muito para conseguir quebrar a barreira inimiga defensiva para entrar no objetivo. Agora que você já está dentro do dispositivo inimigo, se der merda e você precisar reconsolida lá dentro, não saia, porque senão você vai perder o seu momento no combate e você vai botar a balança da gravidade em favor do inimigo, a gravidade tática ali, e vai pesar em favor do inimigo. Ponto de reunião depois do objetivo. Isso daqui é para fazer um reagrupamento antes de começar a exfiltração. Tá? Não vou entrar em detalhes. Ponto de controle já expliquei. Isso daqui são zonas de desembarque, posto de comando foda-se. Ponto de concentração de feridos é onde a gente vai concentrar feridos. Normalmente pelotões usam isso. Primeiro socorro? Tá, foda-se, não sei o que é isso. Ponto de atendimento avançado. Isso daqui é o primeiro lugar dentro da zona de combate em que você vai receber um atendimento diferente. Isso daqui é como se fosse um mini hospital de campanha dentro da zona de combate. Ponto... Foda-se. Aqui. Linha de ação típica de operações especiais. Normalmente é isso daqui que a gente vai usar. Infiltração pela zona de lançamento Atenas. Que isso daqui é provavelmente um salto Halo. Vai para o ponto de controle 1. Eu com certeza colocaria um ponto de reunião aqui, ao invés de ponto de controle. Não faz sentido ser um ponto de controle, é um ponto de reunião. Vai até o ponto de controle 2, que é o momento que você pode... Você não precisa atravessar aqui a rua. Pode atravessar aqui, pode atravessar aqui. É bom, inclusive, atravessar em curvas, porque se vocês perceberem aqui... eu não consigo dar zoom mais que isso. Mas, por exemplo, aqui, ó, essa curva aqui. Se você atravessa aqui, um inimigo que está aqui consegue te ver atravessando.
O inimigo que está aqui consegue te ver atravessando. Se você atravessa em reta, aqui, o inimigo que está aqui, na puta que pariu, a mais de 500 metros, consegue te ver. Então você estabelece a segurança para fazer a travessia de obstáculos lineares na borda das curvas, para saber se tem inimigo vindo ou não, e você faz a travessia na curva, para que o ângulo que o inimigo possa ver a sua travessia seja menor. Isso daqui tem pouquíssima aplicabilidade no Arma, mas está previsto em todos os manuais. Os manuais brasileiros não, porque eles não se importam com o suficiente. Mas se vocês olharem o Ranger Handbook americano e o Scout and Patrolling dos fuzileiros navais americanos, vocês vão encontrar isso escrito lá. Polos de controle 3, ok, mais uma travessia. Aqui, uma linha de controle gigantesca, muito bem posicionada, utilizando a rua e as cristas do terreno para fazer as marcações. Depois eles vão para RPO, tá na puta que pariu, porque o ponto de reunião não é para ser percebido. E aí daqui teria que ter um ponto de liberação, onde eles se dividem entre o ponto de assalto e o ponto e a base de fogos. No caso, aqui eles fizeram assalto por fogo numa base de fogos. Só que o correto seria um ponto de assalto para fazer um assalto por fogo. Que aí em cima tá só a equipe de apoio de fogo, a equipe de assalto tá vindo por baixo pelo ponto de... Ah não, ali é um ponto de extração. Exato. Tá. Então o correto aqui era um ponto de assalto. Uhum. Ponto de observação, na puta que pariu, para conseguir olhar bem o objetivo do mesmo nível que tá, mas com uma base de fogos mais alta. Novamente, o correto era um ponto de assalto por fogo. Assaltaram, ocuparam a posição, avançaram. O comandante permitiu fazer a travessia. Assaltaram aqui para Apolo 2. E aí eles vão então para o objetivo Apolo finalmente. Consolidam em objetivo Apolo, precisam fazer exfiltração. Sai do objetivo, vai para RDO, tá na puta que pariu, igual o PRPO, muito bem posicionado aqui. E aqui, digamos que você tem 2 pontos de extração. Você poderia ter um ponto de extração aqui e um ponto de extração aqui. Digamos que aqui é Netuno, aqui é ponto de extração Trindade. Você poderia se reconsolidar aqui no PRDO, e aí o grupo de apoio de fogo vem para Netuno, o grupo de assalto vem para ponto de extração Trindade. Digamos que aqui é uma ZPH, digamos que aqui é um ponto de ligação. E enfim, que aqui é o grupo de acolhimento, né? Então isso daqui é um ponto de ligação. E aí vocês fazem extrações diferentes. O PRDO possibilita isso. Tá, eu acho que eu já me estendi bastante, mas se vocês quiserem olhar mais, está tudo aqui. Isso daqui é uma IECOM. Então você tem um comandante na sua frequência do grupo de comando, então você tem 2 cabeças, você tem um grupo de assalto, um grupo de apoio de fogo. A gente não utiliza essas nomenclaturazinhas aqui, que seriam call signs, será? Uma dúvida rápida. Oi. Abri o mapa agora. O que é IECOM? É um quadradinho que vocês fazem no canto, certo? Isso, aqui. Instrução de exploração de comunicação e eletrônica. Na vida real, ela serve para que você saiba qual é a frequência de rádio que cada um dos elementos está. Só que no Arma, ela tem uma função muito interessante, que se você precisa saber qual é a frequência de cada um dos elementos, você precisa escrever quais são todos os elementos. E aí, se você for não preguiçoso e se dispor a escrever o nome das pessoas, você escreveu a ordem de batalha. Então a gente utiliza a IECOM como ordem de batalha para saber quem está em cada grupo na patrulha. Entendeu? Perfeito, claro. Então a gente utiliza dessa forma para que a gente possa, enfim, ter ali sempre disponível uma ordem de batalha para a gente poder consultar. Porque nem sempre o Lucas vai estar no grupo de apoio de fogo. Nem sempre o desinformado vai estar no grupo de assalto. Se eles tiverem trocado, ou digamos que a gente está operando com outro grupo, e tem alguns dos deles com a gente, tem alguns dos nossos com eles, e a gente não sabe quem está com quem, para que não tenha essa confusão, a gente faz a IECOM. E aqui é o elemento aéreo. Sem contrassenha. Leonardo, PlayStation. Por que a gente usa raio e trovão? Porque a gente assistiu o Band of Brothers. Mas se a gente não tivesse assistido o Band of Brothers, a gente utilizaria outras senhas contrassenhas. Miojos assistindo. Exato. No caso, são 2 comidas. Então não é muito bom, porque tem alguma coisa a ver. Aqui é limonada, que é uma bebida, e PlayStation, que, enfim, todo mundo sabe que é um PlayStation. Não tem muito a ver. Então,
como que uma senha e uma contrassenha é falada na vida real? No contexto de combate, limonada, limonada. E aí o cara responde, PlayStation, PlayStation. E aí você poderia ainda falar uma terceira, tipo assim, feijoada. E aí o cara, tá, ok. Ele não só descobriu que a nossa senha é limonada. Ele sabe qual que é a resposta da contrassenha. É senha, Entendeu a contrassenha e regra? segurança. Entendeu a regra da situação. É senha, Exato. contrassenha e segurança. Tá, e IECOM, então, basicamente seria a colinha de fundo de mapa. Exato. E que vai ter as frequências de rádio e vai dizer qual que é o elemento de cada um, normalmente com o call sign deles. Então, aqui a gente sabe que esse é o arpia 1, esse é o arpia 2, esse é o arpia 0. Boa. Entendeu? O elemento da aviação, sabe? Único. Entendeu? Ô, Tá. Cacau, Oi. a ordem de batalha seria então a lista dos integrantes de cada elemento, né? Exato. Ordem de batalha, aqui eu estou utilizando de forma chula, porque o correto, ordem de batalha, só é feito para cima de unidade. Subunidade não tem ordem de batalha, até onde eu sei. Mas a gente fala ordem de batalha que é para designar o organograma em que cada um tá, entendeu? Porque dentro do arma a gente sempre vai operar a nível subunidade, só que ordem de batalha consegue... É uma expressão que todo mundo entende o que eu tô falando, sabe? Mas digamos que é o organograma em que cada um tá. Isso daqui é similar a isso daqui, ó, que o asterisco fez, que existe na vida real. Exemplo de diagrama de rede de rádio. Aqui você tem cada um dos elementos. Então você tem o elemento alfa, o elemento tango, Zulu, Foxtrot, Delta e Lima. No rádio 52, na frequência 503.98. E essa daqui é a rede macaco, que ela vai ter esses elementos aqui. Aqui ela chegou no limite dela. Então, tipo assim, a gente não pode adicionar mais elementos, porque senão a comunicação fica inviável. Mas a ideia é que a gente transforma isso daqui, que isso daqui na vida real está incluído dentro da IACOM. A gente apenas simplifica a IACOM para ficar visualmente mais agradável dessa forma aqui. Entendi, mas eu fiquei com uma dúvida com relação à ordem de batalha. Pode acontecer dentro da ordem de batalha ter alguma instrução para condições da operação? Por exemplo, a gente tem dois elementos. Mas no caso, mas algo mais específico, por exemplo, temos dois elementos e cada elemento vai fazer uma função, né? Por exemplo, um elemento ele vai avançar até uma posição e fazer o reconhecimento para ver se há estruturas de casa-mata numa determinada região. E se tiver, o segundo elemento ele deve avançar com um tipo específico de equipamento. Por exemplo, ao invés de utilizar uma marruá ou um caminhão para levar tropa, a gente vai avançar com o M113, por exemplo, para dar combate às casamatas, por exemplo, né, da maior segurança. Isso fica disposto na ordem de batalha? Não, mas isso faz parte da matriz de sincronização da operação, que também está incluída na ordem da patrulha. E a matriz de sincronização são as chamadas fases da operação. A gente vê muito o pessoal que simula Estados Unidos e tal, aqui no Arma, falando, fase 1 da operação iniciada. E a gente também vê isso nos filmes, porque lá nos Estados Unidos eles chamam de fase. Aqui no Brasil a gente chama de matriz de sincronização. Então assim, você tá na primeira... Eu esqueci agora a palavra certinha que se usa aqui no Brasil, mas tipo assim, você tá na primeira etapa. E aí você inicia a primeira etapa da matriz, que é basicamente iniciar um movimento. Saiu da base, iniciou um movimento. E aí, segundo momento, você atravessa as linhas amigas para trás das linhas inimigas. E aí você tem do lado o quadro horário, em que diz o horário em que isso tem que acontecer. Entendeu? Só que a matriz de sincronização, ela pode se bifurcar. De forma, tipo, se tal coisa acontecer, outras coisas acontecem. Mas não é recomendável que isso aconteça, porque se isso acontecer, você vai ter um problema de começar a criar várias matrizes em paralelo. Então é bom tentar manter isso sempre simples. O teu planejamento de missão vai virar um código em Java. Se Exato. X, então Y, desde Aí que... a gente faz Zeus. Normalmente, é por isso que normalmente quem vai fazer o reconhecimento são os comandantes e alguma equipe de reconhecimento.
ou é uma patrulha de reconhecimento, e aí você tem efetivamente um escalão destinado somente ao reconhecimento. Mas quando é uma patrulha de combate, que é o exemplo que você citou, quem faz o reconhecimento a partir do PRPO normalmente é o comandante, e os comandantes de grupo e os comandantes de, às vezes, das equipes dentro de cada grupo, e o comandante da patrulha. O subcomandante fica no PRPO, com o comandando ali e tal, mantendo todo mundo organizado. E normalmente ele vai ser o subcomandante do pelotão, em uma patrulha de pelotão. E vocês vão perceber, se vocês forem ler livros que vão tratar sobre combates convencionais, que isso acontece muitas vezes de modo, tipo assim, o comandante, também se vocês forem ler livros sobre a atuação da FEB na Itália, enfim, quando você tem uma linha de frente, normalmente o comandante é encarregado de fazer o reconhecimento. Ele vai e ele seleciona um grupo com os melhores. E aí ele monta a ordem preparatória. Ele vai e faz o reconhecimento. E aí ele volta. E aí ele faz o estudo da situação. Aqui. Ele faz o estudo da situação e detalha melhor o planejamento. Aí que ele faz o briefing da missão. Então, nessa situação que você descreveu, normalmente a gente não está na missão ainda. Mas para manter as coisas simples, normalmente isso é o reconhecimento. E aí, feito o reconhecimento, a gente vai para a ordem da patrulha. Mas o que você falou pode sim acontecer. Só que, enfim, deixa o planejamento complicado. O ideal é não complicar, mas pode sim acontecer. Sim, entendi. Tá, ok. Aqui no mascarinhas correndo com binóculo pra lá e pra cá. Ok, vamos pro arma porque já tá tarde pra caralho. Graças Porra, a meu arma Deus. fechou.